Olá, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor e escritor. Toda semana eu estou respondendo na segunda-feira perguntas de leitores e na quarta-feira eu posto 1 ou 2 vídeos da camisa. Sempre um secular, laico, falando sobre concurso, qualidade de vida, direito, esses assuntos, usando lá as camisas motivacionais. E de vez em quando eu também posto um especificamente direcionado às pessoas que se interessam pelo cristianismo. E se você tem interesse nesse assunto, seja bem-vindo. Se você não tem interesse nesse assunto, você já está alertado que eu vou falar agora sobre isso. Então não é meu trabalho profissional secular, mas a minha expressão como pessoa que exerce o direito humano de ter uma religião. A minha religião é cristã e eu estou aqui com uma camisa que eu ganhei de presente. Ganhei de presente do pastor Lucinho, foi ele que bolou essa camisa. Jesus Freak. Freak é uma palavra pejorativa, dura, bem ruim, né? Louco, doente, monstro, o termo é bem pesado. E foi assim que começaram a chamar na Califórnia aquelas pessoas que professavam o cristianismo e que no meio daquela confusão toda, aquele jeitão que é a Califórnia, apareceram lá os caras seguindo Jesus Cristo e começaram a chamar esses caras de Jesus Freak, né? Os malucos, né? Os doentes, os débeis mentais, os loucos de Jesus. E embora tenha começado com esse sentido pejorativo, o fato é que um tempo depois os cristãos lá da Califórnia adotaram o Jesus Freak como até uma boa forma de dizer o que a gente é. Loucos por Jesus, malucos mesmo, fora de padrão, desajustados. E se você está assistindo isso, é que você ou é um Jesus Freak, ou pensa em ser, ou se você é cristão e ainda não é um Jesus Freak, você está precisando se transformar num Jesus Freak. O que eu quero dizer para você? Aí, volto a dizer, isso aqui é papo para quem está interessado em religião e em cristianismo. Se você ainda não aceitou Jesus, eu gostaria de convidar você a considerar essa opção de vida de se transformar servo de Jesus. E aí veja, nós vivemos numa sociedade hoje que ela é individualista, materialista, consumista, tudo é relativo, é proibido proibir, as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas têm, com os seus direitos. E a proposta do cristianismo é a gente se transformar em servo, e servo vem do grego, que o sentido da palavra servo no grego é escravo. Então, a nossa proposta, a proposta do cristianismo é você se transformar em escravo de Jesus, em servo de Jesus. E só isso aí já mostra que é uma coisa meio de maluco. Muito bem, Jesus Cristo diz o seguinte, olha, as pessoas estão preocupadas com o que comer e o que vestir, mas você não deve se preocupar com isso, porque Deus veste os lírios e nem mesmo Salomão conseguiu se vestir de uma forma tão bela quanto se veste um lírio, e não deve se preocupar com o seu alimento, porque Deus alimenta os passarinhos. E, então, olha só, um líder que fala para você não se preocupar com comida e vestir, e com o que comer e o que vestir, porque Deus veste as flores e alimenta os passarinhos, com certeza não é um cara muito normal, não é um cara que está dentro do padrão. Esse mesmo Jesus, ele vira e diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Ou seja, ele já rompe de uma forma extremamente forte com aquela ideia normal da sociedade de que quem é mais inteligente, é mais rico, é mais forte, é mais bonito, é melhor do que os outros. Jesus vem e fala assim, olha, não tem nada a ver com isso. Jesus tem várias coisas em que fala isso. Ele diz, olha, aí fora os governantes querem muita gente subordinada, os governantes querem ter vários súditos, e maior é aquele que é servido por muitos. Mas eu vim aqui dizer o seguinte, no meu reino, no reino de Jesus Cristo, maior é aquele que serve a muitos. Quem quiser ser grande, sirva, e quem quiser ser o maior, sirva a todos, é o que ele diz. Então ele vem e ele rompe com mais um paradigma, né? O paradigma da liderança, o paradigma não é você está em cima, o líder está em cima. Ele vem e ele vira isso aqui.
É um negócio bem doido. Tem várias coisas, por exemplo, quando o pessoal estava lá vendo as pessoas darem as ofertas, então várias pessoas depositavam grandes quantias em dinheiro e chegou uma viúva e depositou duas moedinhas, e ele falou, é ela que deu mais, porque ela deu do sustento dela e os outros estavam dando do que sobrava. Jesus várias vezes ele vem e ele quebra, ele rompe os padrões. Ele pegou a lei de Moisés e fez a lei de Moisés ficar muito mais difícil, porque a lei de Moisés era não matarás. Ele fala, se você chamar o seu irmão de tolo, de estúpido, você já merece ser julgado. A lei falava não adulterarás, e ele vem e fala o seguinte, não, olha só, se você olhar para uma mulher desejando, caramba, você ainda não pegou o negócio, eu estou querendo que você invista no seu casamento. Quando a gente fala do sábado, do dia de descanso, e as pessoas estavam reclamando que Jesus tinha curado pessoas no sábado, ele falou assim, olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então você fala, não, peraí, então a interpretação é diferente. Jesus Cristo, então, propõe uma série de coisas muito incomuns. Aliás, ele disse, olha, vocês vão ser reconhecidos como cristãos se vocês se amarem uns aos outros. Então, a marca tem que ser o amor. Jesus Cristo, ele vem e ele propõe uma série de coisas totalmente fora daquilo que a gente espera. Então, tem outra, e veja, isso aqui é uma conversa, eu não preparo um roteiro para fazer isso, eu estou batendo papo, então me perdoe se não está muito sistematizado tudo isso que eu estou falando. Eu só estou querendo dizer que é uma loucura mesmo. A proposta do cristianismo ela é bastante maluca, e ele diz que Deus escolheu a loucura desse mundo para as coisas que ele faz, para confundir os sábios. Então, em resumo, se você quiser seguir o cristianismo, você tem que se transformar num maluco, você tem que amar o próximo como a si mesmo, Jesus diz isso no Sermão do Monte, aquele que te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda, o que mandar você caminhar com ele 1 milha, caminha ele com 2, ao que te tirar a capa, entrega-lhe também a túnica. Definitivamente, esse Jesus trouxe uma coisa completamente diferente. Esse Jesus não foi bem recebido pelas autoridades religiosas, porque Jesus questionou a hipocrisia deles. Por incrível que pareça, foi muito gentil, amoroso, e terminou sendo amado pelos rejeitados, por aqueles que estavam à margem da sociedade. Ele não se prostituía, mas andava com prostitutas. Ele não se corrompia, mas andava com fiscais corruptos. Ele, em suma, estava completamente fora de qualquer padrão. Os judeus esperavam, aliás, esperam até hoje um Messias que viesse a assumir o poder político, e Jesus não veio montado num cavalo branco, veio num jumentinho, não veio para estabelecer uma guerra e fazer viúvas e mortos, ele veio para cuidar dos órfãos e das viúvas. Em suma, nesse vídeo vamos comemorar e celebrar que o nosso Deus, Jesus, e ele se apresentou como Deus, ele aceitou a adoração como Deus. Esse Jesus, ele definitivamente é fora de padrão, e quem quiser seguir Jesus vai ter que ficar fora de padrão, ou, como diz o apóstolo Paulo, não se conformar com esse mundo, mas se renovar pela transformação do seu entendimento, e vai ter uma paz que não é a paz que o mundo dá e que o mundo não pode compreender. Bem, definitivamente é uma religião para maluco. Então, se você é um deles, bem-vindo. Muito bem, para terminar então essa conversa, eu vou ler um texto do Tozer que diz o seguinte: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, freak, em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando está mais fraco, é mais rico quando está mais pobre, mais feliz quando se sente pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível,
e conhece o que excede todo entendimento. Bem, isso aí é mais uma definição das loucuras, ok? Um abraço.